E sobre esse surto do novo coronavírus, eu converso agora com o Demétrio Magnoli. Demétrio, muito boa noite para você. Olha, a China está sempre ali em algum histórico relacionado a essas epidemias. A gente tem aqui, por exemplo, em 1996, gripe aviária. 2002 foi a SARS, que era outro tipo desse vírus. Agora o coronavírus. Por que o país está sempre na origem desses problemas de saúde? Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite a você que nos acompanha. A primeira parte da resposta é a parte óbvia. A China tem 1/6 da população mundial, então muita coisa que acontece no mundo vem da China. A parte menos óbvia e mais importante é a difusão pela China dos mercados de animais vivos, inclusive animais silvestres, animais exóticos, vendidos como comida. Esses mercados de animais vivos, com centenas, milhares de animais em gaiolas, uma do lado da outra, eles funcionam como playgrounds para os vírus, que passam de um animal para outro, inclusive de animais que não se encontrariam jamais na natureza, mas se encontram nesses mercados. Se você pegar o caso da SARS, por exemplo, a SARS foi transmitida para os seres humanos a partir de uma espécie particular de gato selvagem. Mas os cientistas acreditam que o vírus saltou a essa espécie de gatos selvagens a partir de morcegos. Então, o morcego e o gato selvagem, eles não se encontrariam na natureza, eles se encontram nesses mercados de animais vivos. Uma forma de se reduzir esse risco é se acabar com esses mercados de animais vivos, mas eles têm um lugar cultural e econômico na China, então não é tão fácil assim eliminar esses mercados. É verdade, Demétrio. Agora, em relação à resposta da China ao surto, essa resposta tem recebido tanto elogios quanto críticas. Veja, a comparação possível foi com a resposta da China à crise da SARS, lá em 2002. Aquela resposta foi desastrosa. A obsessão pelo segredo, típico dos regimes totalitários, por acobertar um problema para proteger a imagem das autoridades, do governo, do país, né? A obsessão por censurar informações, por reduzir a gravidade do problema, fez com que a SARS se difundisse muito rapidamente e fugisse do controle. Durante meio ano, ela atormentou o mundo. O começo da resposta à crise do coronavírus pareceu o começo da resposta à crise da SARS. A China voltou a esse impulso do segredo, da negação, da supressão da informação. Mas isso mudou logo. A partir da virada do ano, o governo chinês passou a dar as informações verdadeiras, passou a cooperar com cientistas do mundo inteiro, com a Organização Mundial de Saúde e com outros países, e nesse ponto melhorou muito a resposta em relação ao caso da SARS. O que ainda aparece como um impulso totalitário é a ideia de fechar, isolar cidades inteiras, milhões de habitantes de uma região inteira da China. Isso não funciona porque a região se torna um incubador do vírus e não é sustentável, porque as cidades precisam de abastecimento do exterior. Isso não vai durar mais muito tempo, não pode durar mais muito tempo. Nenhum país democrático isolaria 50 milhões de habitantes como a China está fazendo, né? Isolaria os pacientes e os suspeitos de infecção, mas não cidades inteiras. Isso não vai se sustentar e não é por aí que se combate uma epidemia. As cenas lá sobre esse isolamento e sobre toda a prevenção, elas causam uma certa espécie mesmo, né, Demétrio? Muito obrigada pelas suas informações e pela sua análise. Boa noite, Camila. Boa noite. Olha, a preocupação com o novo coronavírus mexeu com o mercado financeiro mundial. As principais bolsas fecharam em queda. E as bolsas da China, a China, na verdade, anunciou que vai operar as bolsas do país no dia 3 de fevereiro. Com o avanço da doença, aumentou também a tensão no mercado financeiro em todo o mundo. As bolsas de Tóquio, na Ásia, e as europeias tiveram quedas de mais de 2%. Os 3 principais índices dos Estados Unidos registraram baixas acima de 1,5%. O preço do barril do petróleo também caiu,
2,5%. O recuo do Ibovespa aqui no Brasil foi ainda maior. O dólar terminou o dia em ligeira alta, negociado a R$ 4,20. O nível de gravidade que essa doença tem é muito séria. Pode virar uma epidemia e se tornando uma epidemia, a gente não vai estar falando só de não circulação de pessoas, estamos falando de não circulação de mercadorias. Por isso mesmo bate tão forte no mercado de commodities, né? Commodities agrícolas caíram, commodities energéticas, como é o caso do petróleo, também reagiram. Uma epidemia gera desaquecimento, reduz o consumo e aumenta os gastos com prevenção, pesquisas e remédios, com efeitos diretos no PIB mundial. Mas isso tudo depende da evolução da doença. Este analista lembra que o setor produtivo brasileiro resistiu às epidemias do passado e que hoje, por exemplo, as commodities agrícolas recuaram mais fortemente no início do dia, mas fecharam com perdas bem menores. Tenho certeza que na área agropecuária o Brasil não vai sofrer em decorrência desse vírus, uma vez que a demanda por alimento ela pode cair um pouquinho, mas não vai deprimir muito o preço a ponto de prejudicar os produtores.